Abrir a palavra de Deus em Êxodo e ouvir o que Deus nos falou, né, o que Ele nos falou através desse momento em que Ele vai mandar as pragas e para libertar o povo, né? Para libertar o povo, Ele vai mandar as pragas. O capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, versículos 19 e 20. Êxodo 3, 19 e 20, é o texto que nós vamos ler, e a mensagem nós vamos citar as 10 pragas, mas nós vamos ler apenas esses 2 versículos. Diz assim: eu sei, Deus está dizendo para Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então, mesmo um homem tendo uma mão forte, o rei não deixaria ir, eles não seriam libertos. E o versículo 20 diz: porque eu estenderei a minha mão, ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Então, nem ainda com uma mão forte de um homem, um político forte, esse povo seria liberto daqueles 400 anos de escravidão. Mas eu, disse Deus, eu estenderei a minha mão, e eu vou mostrar as minhas maravilhas no Egito, e depois vos deixará ir. Em outras palavras, depois, quando eu libertar, o povo será liberto. E então, essas pragas nos ensinam coisas maravilhosas. Primeiro, que nos ensinam sobre Jesus, porque Jesus é o libertador. Jesus disse, e registrado por João, no capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todos nós precisamos de libertação, por isso orei contra o espírito de emaranhado. E nós precisamos entender a palavra de Deus. Ela não está no YouTube, ela não está no chat GPT. Chat GPT não ensina mensagem. O Espírito Santo não está no chat GPT. Ali é inteligência artificial, é homens que têm dados e conhecimentos. Você pode ir lá, através de cada deus do Egito, de cada representa cada praga. Mas isso não é a lição que o Espírito Santo quer nos dar. O Espírito Santo quer nos ensinar a verdade da libertação nessa noite. Amém? Quem está pronto? Então Deus fez uma promessa dizendo que nós só seremos libertados se uma mão de Deus for estendida para nós. A mão forte, seja do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, não vai te adiantar. Você não sairá da escravidão. E nós vamos ver que nós precisamos de 10 passos para a nossa libertação. A primeira libertação é a libertação do passado. E eu vou dizer uma palavra forte: enquanto eu e você não formos libertos do passado, nós não somos libertos. Paulo diz aos crentes de Filipos, ou conhecidos como os filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo. O alvo está lá na frente, não está atrás. Para a soberana vocação de Deus em Cristo. Então, deixando as coisas que para trás ficam, corramos com perseverança. O texto de Hebreus. A primeira libertação é a libertação do passado. O passado é representado pela primeira praga, as águas do Nilo transformadas em sangue. Preste atenção aqui. Nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Não é todo mundo que tem esse privilégio que nós temos. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então preste atenção, foca aqui. Eu sei que a dopamina do cérebro quer que a gente pegue tudo rápido, tudo na internet, joguinho. Todo mundo está acostumado com esse negócio, e por isso que a gente quer tudo muito rápido, e raciocinar é mais demorado, né? E alguns não aguentam mensagens mais longas.
porque o cérebro quer prazer, quer um negócio meio prazeroso, mas a palavra de Deus nos dará recompensa. Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, os preceitos do Senhor são verdadeiros, os juízos do Senhor são verdadeiros, são mais doces do que o mel, e em os guardar há grande recompensa. Então presta atenção, porque há muita recompensa em guardar a palavra de Deus. Então eu vou repetir. A primeira libertação é a libertação do passado, e todos nós estamos vivendo um presente amarrados no passado. Se nós analisarmos a nossa vida, ela é uma soma do nosso passado. O nosso presente, na maioria das vezes, é a soma do passado. Essa é a nossa vida. Quando nós nos percebemos, nos enxergamos pensando em coisas que para trás ficaram, mas que nós não deixamos para trás porque nós vivenciamos. Até o nosso humor depende do passado. Se o nosso pai não foi muito bem-humorado conosco, a gente não é bem-humorado agora. Um passado está afetando a nossa vida presente. Se nós não tivemos muitas coisas no passado, tivemos fome ou passamos necessidades no passado, hoje talvez o nosso presente seja uma somatória dessa coisa do passado. Temos problemas no nosso presente, porque passamos dificuldades no passado. Alguns vivem no presente pensando em coisas terríveis que lhes aconteceram no passado, como as coisas terríveis como alguém tocar no corpo, e vocês sabem do que estou falando, adultos tocarem crianças. E muitos adultos não conseguem vencer nessa área e em outras muitas áreas, porque são uma somatória do seu passado. E aí eu vou repetir a frase: enquanto você e eu não formos livres do passado, nós não somos livres. Toda vez que você se olha no espelho, você vê seu pai. Eu não estou falando fisicamente, porque alguns são a cara do papai. Aí então, puxa, eu não podia parecer com outra pessoa, tanto ruim que meu pai é, eu pareço logo com ele. Mas mesmo que você não parecesse, querido, ou querida, mesmo que não parecesse, muitas vezes nós só lembramos disso. E então a primeira praga, semelhante ao primeiro milagre que Jesus transformou a água em vinho, que é o sangue da uva, a primeira libertação foi transformar o rio Nilo em sangue. Por que é a libertação do passado? Porque todas as vezes, naqueles anos todos, que o povo de Israel olhava para o rio, lembrava do quê? Da morte dos filhos. O rei Faraó mandou jogar todas as crianças de 2 anos abaixo no rio Nilo. Você imagina o choro que foi naquele dia, ou naqueles dias? Você imagina aquelas milhares de bebês, aqueles milhares de bebês, aquelas milhares de crianças jogadas ali, o choro das crianças e o choro dos pais e das mães? Você imagina toda vez que o povo de Israel passava perto do rio Nilo, aquela desgraça daquele faraó. Eu estou falando uma palavra pequena aqui, porque eles deviam falar coisas piores, mas não podiam fazer nada porque o faraó era muito forte. Então imagina a raiva que estava prendendo aquele povo. Eles precisavam ser livres do passado, porque enquanto não formos livres do passado, nós não temos os outros 9 passos de libertação. Precisamos dessa libertação. Há pessoas que não percebem, mas são uma continuidade dos pecados dos seus pais. A maioria de nós, enquanto não formos livres, nós vamos continuar e vamos fazer pior, queridos. Ah, meu pai batia demais em mim, também eu não. Aí não faz nada com o filho pinta e borda, você está batendo mais do que seu pai, porque um pai que não disciplina o filho está batendo muito mais do que o pai batia em você. Porque a Bíblia diz que um filho entregue a si mesmo é envergonhar. Ele é uma desgraça, querido, vai virar uma desgraça. Se você não disciplinar seu filho, você está perdido, porque você vai chorar lágrimas muito mais fortes que seu pai chora. Então você vive do passado. Ah, meu pai nunca me deu nada. Aí você dá tudo para o filho, e ele não pode receber tudo. Nem tudo você tem que dar. Mas você é uma somatória. O passado está batendo a tua porta. A sua vida presente é uma vida de passado. Tudo que é ruim na sua vida presente é uma coisa do passado que lhe aconteceu. Nessa área da intimidade do casal, muita gente tem problemas porque vive do passado. Porque a mãe teve problema e chega para a filha: ó filha, você vai casar, mas ó, aquilo lá é a cruz que você tem que carregar.
Aí você só lembra daquele conselho da sua mãe. Você tem problema, porque a sua mãe tinha problema e jogou esse negócio para você também. E aí vem Jesus, que é o libertador, e fala assim: vou transformar esse rio Nilo em sangue. A Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E então quando eles olham aquele rio Nilo transformado em sangue, aquelas águas transformadas em sangue, remete-se ao passado, e eles lembram do passado, do choro, da tristeza, e o Senhor ali com a maravilha, dizendo: eu estou remindo vocês, eu estou remindo-os do passado, 430 anos de tristezas, de angústia, de palavras de maldição, de mortes, de assassinatos, de chicotadas. Ele está remindo pelo sangue. A primeira libertação é a libertação do passado. Você até tenta, querido, você está na igreja, até tenta ser crente, mas volta e meia e volta, o tal do passado está atormentando você, em todas as áreas. Até a gente quer ser melhor que o nosso pai, mas não é, a gente consegue ser um pouquinho pior. Dificilmente alguém vai ser melhor que o seu pai, a gente nunca consegue, a não ser que venha a libertação pelo sangue. Assim como Jesus fez o primeiro milagre. Imagina, aquele povo vivia do passado, o casal vai dar uma festa e não tem dinheiro para fazer o negócio, vai passar vergonha mesmo, né? Aí Jesus vai lá e intervém, transforma a água em vinho, que é o sangue da uva. Pelo sangue há uma libertação, pelo sangue há salvação, a libertação do passado. Então, nós precisamos ser livres do nosso passado, que nos prende no presente. Mas, livres do passado, a partir daquele primeiro passo, o segundo passo foi a praga das rãs. Deus mandou ali, deu uma ordem: ô rã, sai de tudo que é lugar, sai de todos os rios. E as rãs saíram dos rios e enche o palácio desse povo, enche a casa, enche o quarto, enche a cozinha. Imagina, povo que tem medo de lagartixa como a Alessandra, e aí em vez de lagartixa um monte de rã, de sapo, que é um pouquinho mais gordinho que a lagartixa. No seu quarto, na sua cozinha, você abriu o armário dentro da sua panela. Imagina aquele monte de sapo na sua panela. Você tinha coragem de cozinhar feijão naquela mesma panela? O arroz, a carne. Alguns já aproveitavam, já a carne já está na panela, já vou logo assar logo e pronto. Não vai faltar carne esse tempo todo, né? A segunda libertação é a libertação da ansiedade, que é a libertação da alma. Você imagina que aquele povo trabalha para ter sua casa, para ter seu espaço, para ter sua paz, e aquele monte de sapo, de rã, está tirando a paz do povo. O mundo é um mundo que tira a paz. Havia Deus no Egito com cabeça de rã, e era Deus, a tal da Deus da fertilidade. Então era interessante. Deus está dizendo: o povo não tem paz, e o povo de Israel olhando aquilo, e as rãs chegando nas suas casas, e eu tenho que ser trabalhado contra a ansiedade, com problemas que vêm, e os problemas se avolumam, porque vieram rãs de todos os lugares, os rios, as lagoas, sei lá, os pantanais, sei lá o que é que tinha lá, e vieram e encheram todas as casas das pessoas, casas em todos os espaços, não dava nem para estacionar a charrete deles, porque não tinha carro, estacionar a charrete lá, porque era sapo, e aí era em todo lugar. Deus está trabalhando com a nossa ansiedade, porque Jesus disse: eu sou o príncipe da paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Queridos, enquanto nós não tivermos paz, também não somos libertos. Tem muito crente que não tem paz, é muito ansioso, parece que tem rã na sua casa, na sua vida todos os dias. As rãs representam os problemas estão dentro do seu armário. Você olha: eu não estou gostando dessa comida, eu queria ter mais coisa. As rãs estão dentro do seu carro, não era esse o carro que eu queria, está sempre ansioso. As rãs estão ocupando os espaços do seu coração. Quando é solteiro, as rãs ocupam sua vida de solteiro. Puxa, eu queria casar. Aí quando é casado, as rãs ocupam o seu casamento. Casamento ruim. As rãs ocupam todos os espaços da sua vida. Isso fala da alma. E então Deus disse: lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
O segundo passo da libertação é essa libertação da ansiedade. Eu fui no culto domingo passado, esperava que Deus ia falar comigo, não falou também, eu não vou nesse agora. Aí fica uns 2, 3 domingos sem vir, porque as rãs estão ocupando sua mente, os sapos estão ocupando os espaços da sua fé, estão ocupando tudo, e está lá, e o faraó diz: tem misericórdia, ora aí para ver se sai esse sapo daqui, essas rãs aqui, de tudo ali. E então, o segundo passo da libertação é a libertação da ansiedade, porque se você é livre do passado, você tem que ser livre da ansiedade. Não vou pedir para você levantar a mão que é ansioso aqui, porque hoje você vai saber que a ansiedade é uma pessoa cheia de sapo. A partir de hoje, toda vez que você for ansioso, você vai lembrar: estou com sapo em tudo que é lugar na minha vida. Está vindo rã dos rios e de todo lugar tirar a minha paz. Porque tira a paz mesmo. Imagina aquele monte de rã, praga dos rãs, das rãs, ou sapos, sei lá, tudo que é esses bichinhos aí, vai tirar a sua paz. Imagina você que reclama do funk que você ouve na sexta e no sábado. Imagina o barulho do sapinho a noite todinha. Você não consegue dormir. Pior do que funk. Não sei se é pior que funk, mas deve ser. Aquele montão buzinando na pé do ouvido. Duvido que você durma. Uma pessoa ansiosa não consegue dormir. E Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus é o príncipe da paz. Se eu e você somos livres, fomos livres do passado pelo sangue, nós temos que ser livres também da ansiedade. Tá bom, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Paulo era tão sem ansiedade que ele não tinha medo, ele não tinha ansiedade nem com a morte. Aí o profeta pegou o cinto dele, não sabia que era dele. De quem é esse cinto aqui? O dono desse cinto vai ser preso. Ele: preso? Eu estou pronto até a morrer, quanto mais ser preso. Ele não tinha problema nem com ser preso, nem com morrer, estou nem aí. Em outras palavras, ele devia chacoalhar o ombro. Não estou nem aí com morte, com prisão. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ele não tinha sapo na vida dele depois que ele se converteu. Foi liberto dos sapos. Fala para o teu irmão do lado: você precisa ser liberto do sapo, irmão. Não sei se é por isso que os macumbeiros costuram sapo com seu nome lá. Deve ser: eu vou tirar a paz dessa pessoa, né? Pega o sapo, bota teu nome lá no sapo, costura teu nome, amarra o bicho lá e diz: agora eu vou matar esse cara de uma doença. Aí aparece um carocinho: ixi, vou morrer, igual a minha mãe, minha avó, não sei quem é. Aí pronto. Não passou de 50, também não vou passar. É sapo para tudo que é lado. É rã coachando, não sei se é coachar que é o verbo que fala do som do sapo, das rãs. Mas é a segunda libertação, é a libertação da ansiedade. A terceira libertação é a libertação do orgulho. Deus chega para Moisés: levanta um pouquinho de pó, joga um pouquinho de pó. Aí jogou pó e veio o quê? Piolho. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Mas os piolhos eram da onde? Do pó. Quem que é pó? Fala para o teu irmão: olha um pozinho que tiver aí do lado aí. Você, irmão. Tu és pó, disse Deus para o homem, e ao pó tornarás. Vira tudo pó, querido, que lá no cemitério sobra os ossos, depois de uns anos, até eles pode virar pó, se cremar. Tudo pó. Aí Deus chega, pega o pó da terra, joga essa pessoa musculosa, que faz musculação, que fica tirando foto na internet, as mulheres fazendo um bico assim. Vira tudo pó, meu. Vira tudo pó. E o pó ainda vira piolho. O pior de tudo é isso. Aí tira foto de cima para baixo, mostra que não devia mostrar. E os homens veem o que não devia ver. Depois vira pó e que vira piolho. Vira tudo piolho. Imagina a gente virar piolho, né? Libertação do orgulho. Falei em orgulho, eu estou com uma jaqueta bonita aqui hoje. Compramos lá em Serra Negra. Fomos para Águas de Lindóia, né? Serra Negra é terra do couro. É mais fácil eu virar piolho do que essa jaqueta aqui. É do couro do boi. Estou vestido com boi aqui. O coitado do boi virou pó, mas eu estou vestido. Virou pó, virou tudo que é coisa, mas eu estou vestido com a capa dele aqui. O cara tira foto e sai orgulhoso
nas fotos. Terceira libertação é a libertação do orgulho. Ai, quando aquele povo era piolho coçando para tudo que é lado, e o pó eram eles. A gente vira pó. Os caras se orgulham por ser de família tal, por ter dinheiro a mais, por ter alguma coisa, mas pela roupa que veste, pelo calçado. As crianças já têm problema na escola. A criança chega com tênis sem marca, as crianças têm tênis de marca, olha lá para o pé. Esse é pobre mesmo, hein? Aquela criança acha que o outro é pó, mas ele também é pó. Primeiro, eu sou liberto do passado pelo sangue que vai remir o passado. Segundo, eu sou liberto da ansiedade. A minha alma tem que ter paz. Eu não quero saber, eu não quero ter rã, sapo na minha vida. Terceira, a libertação do orgulho. Porque o orgulho precede a queda. Esses grandes homens que estão achando que dominam o Brasil e os outros países, eles vão virar pó que vai virar piolho. Eles são piores que piolho. Hoje eles podem estar fazendo maldades, estão fazendo muita, principalmente aqui no Brasil, deixando o povo sofrer lá, com um golpe que inventaram lá, as coitadas da Zé lá, entrando lá em Brasília, lá, pegaram os arruaceiros, esconderam as filmagens, né, esconderam até as fitas para ninguém ver, porque já prova que não poderiam nem prender, porque se esconderam as fitas, não podia esconder fita, se esconderam é porque não foi verdade, apagou. Mas eles vão virar pó, como Faraó virou pó, e ainda mumificaram os caras, aquela coisa feia lá da múmia. Todo mundo vira pó. Nós temos que ser libertos do orgulho, porque ninguém é melhor que ninguém, não importa o que você tenha. A vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Um dia eu estava ali na perimetral, aí parei no farol, eu com aquela moto possante que eu tenho, sempre aquela pequenininha. Aí o cara parou com uma BMW do meu lado, rapaz. Aí eu falei com ele, abriu o visor assim, você não quer trocar pela minha aqui? Ele deu risada. E o PVA da moto dele é o preço da que eu estava. Não é carro, é moto, estou falando de moto. Ele parou uma BMW, moto BMW. Uma bichona que, rapaz, bonita, hein? Só que eu vou para o lugar que eu quero, ele também vai para o lugar que ele quer. Mas, então... É o pó virando piolho, né? Mas eu estava brincando com ele, ele deu risada, eu vi que eu podia brincar, vi pela cara dele que eu podia brincar. A N-Max contra uma BMW, nem combina. E aí veio a quarta praga. E aí Deus foi libertando. Cada praga, Deus foi cessando, Deus estava dizendo: cada passo eu vou libertar vocês. Veja o que Deus falou, e nós lemos o texto: com a minha mão, as minhas maravilhas, eu vou libertar vocês. Não esqueça dessa frase. Aí Deus mandou a quarta praga, moscas. A partir daquela quarta praga, diz o texto sagrado, que Deus disse: agora eu vou fazer a diferença entre o povo de Israel e o povo de Egito. A partir dessa aqui, só vai pegar no povo do Egito. Vocês lá onde vocês moram não vai chegar. Ufa, graças a Deus, né? Não ia chegar, mas estava lá em todo Israel. Um dos nomes de Satanás é Baal, ou Bel, ou Jezabel, ou Beuzebu. Sabe o que significa o nome Beuzebu? Senhor das moscas. Senhor das moscas. A mosca é atraída pela sujeira. Sujeira é o pecado. Então não adianta só matar a mosca, tem que limpar a casa. Você mata um monte de mosca, mas deixa a casa toda suja, vai voltar. O lixão lá perto da sua casa, vai voltar a mosca. Jogou o lixo no quintalzinho e em vez de tirar, deixou lá, por baixo daquelas folhas vai vir mosca, mosquito, tudo aquelas coisas lá, vai te picar de noite. O diabo é atraído pela sujeira. E a quarta praga foi, então aquilo que a gente suja, mesmo no escondidinho, a gente botou a sujeira embaixo do tapete. Ninguém sabe que você peca lá, né, irmão? No escondidinho. Ninguém sabia como ela vai falar a palavrão, né? Mas mostraram, crime também não podia. Fizeram o crime lá, não podia. Ninguém sabia, né? Então vêm os pecados escondidos, mas as moscas são atraídas pelos pecados escondidos. Lá na empresa não tem nenhum crente, ninguém que você conhece da Rebentos, então lá você pode fazer o que você quiser. O lixo atrai mosca.
Lá no trabalho, você, se for vendedor, cobra mais do que o tanto que devia cobrar, aí atrai mosca, é lixo. Não cumpre a palavra, você que tem que oferecer um serviço, diz que vai entregar tal dia e fica lá enrolando uma semana, 2, 3, para entregar e depois aí se finge de sonso, atrai mosca. Beelzebul, senhor das moscas. Eu disse um dia para uma pessoa, estava vindo, era da igreja, não é mais, e aí a pessoa me ligou, a gente estava lá em São Paulo, e a esposa dele ligou, onde você está? Que a gente demorou, não, daqui uns 5 minutinhos eu chego aí. 5 minutinhos, eu estava ali perto do Ceasa, lá em São Paulo. Aí depois que ele desligou, disse, você mente assim para sua esposa? 5 minutinhos, estou aí, nós vamos gastar mais de hora aqui, rapaz. Atrai mosca. Ah, mas é uma mentirinha que todo mundo conta. Não tem conta não, querido, estou aqui lá longe ainda, nem sei que vai dar 1 hora, vai dar... Aí tem medo e mente, que 5 minutinhos, mas é um jeito de falar de mentiroso. Não, já estou aí, hein? Faz um compromisso, já estou aí. O cara fica te esperando meia hora, 40 minutos, 1 hora, já eu estou aí. Atrai mosca. O Beelzebul é o senhor das moscas. A 4ª libertação é a libertação de demônios. O povo não gosta de falar, as igrejas nem estão falando mais de demônio. Falar no nome demônio parece que tem que falar, porque os demônios estão aí em todo lugar. Os demônios estão atuando no casamento da pessoa, os demônios estão atuando nas finanças da pessoa, os demônios estão atuando na saúde das pessoas. Por quê? Porque as moscas são atraídas pelo lixo, pela sujeira. E aí o texto sagrado diz que Deus libertou o povo daquelas moscas. Em outras palavras, libertou o povo de Beelzebul. Nenhum crente pode ser habitação de demônios. Nós temos que ser livres de demônios. O crente não tem medo de falar, nem de ensinar para as crianças. Criança, apareceu o demônio de noite, fala lá, em nome de Jesus, sai fora, Satanás. Ensinar para as crianças que eles são mais poderosos que o Beelzebul. A 4ª libertação é a libertação de demônios. Aí veio a 5ª libertação. Deus mandou uma peste nos animais. Foi a 5ª praga. A 5ª praga foi peste nos animais. Eu não tenho aqui para lembrar a ordem. Animais falam do nosso sucesso. Porque quem cria animais, os egípcios tinham cavalos que eram conhecidos por seu puro sangue. As éguas de Faraó eram tão caras e tão lindas e tão belas, que Salomão ousa comparar a égua de Faraó com a esposa dele. Lê lá Cantares, é isso aí, Isabel? Isabel vai pregar isso. Ele compara a esposa dele com as éguas de Faraó. Então, mulheres, não sou eu, está na Bíblia, tá? Os cavalos, puro sangue do Egito, os bois, melhores do que os bois famosos, chamados a vaca holandesa, os bois criados ali. Você sabe quanto vale um esperma de um boi do bom mesmo, de um touro mesmo? Eles vendem os espermas ali no Globo Rural, nesse povo aí que fala isso, é caríssimo. Quanto vale uma semente de um cavalo puro sangue, um árabe? É caro demais. Então o que Deus fala e manda peste nos animais, representando todo o poder daquele povo, foi por água abaixo. A 5ª libertação é a libertação do fracasso. Aquele povo fracassou naquele momento. Deus mostrou, eu vou mostrar para vocês que vocês não são tão poderosos assim, e vocês vão fracassar. Muitas vezes, queridos, nós precisamos fracassar para poder buscarmos a Deus. Há muitos milionários hoje que fracassaram, faliram primeiro, para poder chegarem a ser humildes. Porque há pessoas que acham que podem tudo por causa do que possuem. Aquele povo, Deus mandou praga nos animais, e eles começaram a morrer. Imagina aqueles cavalos, aquelas éguas que Faraó ia exportar para o mundo inteiro, ele exportava. Aqueles animais, raça pura, todos morreram. Fracassaram naquele intento, fracassar na profissão, fracassar numa propósito que você tinha de vida, fracassar na criação de filhos. Queridos, se nós formos um pouquinho mais humildes, nós vamos ver que os nossos filhos têm problemas por causa de nós fracassamos. Nós fracassamos até em conversar. Às vezes não sabemos nem conversar.
Fracassamos no disciplinar, que tem a mesma raiz de discipular. Nós só batemos, ao invés de discipularmos. Fracassamos em dar tudo. Não, tem que dar tudo. Querido, não dê tudo, porque se você der só salgadinho para o seu menino, ele vai morrer muito mais cedo que você, pode ter certeza. Alimento super processado, de manhã, da hora que nasceu até a hora. Querido, você vai ver que lá no futuro, você fracassou até na alimentação do filho. Então nós precisamos de libertação de fracasso. Nós não podemos viver de fracasso em fracasso. A Bíblia diz que nós temos que viver de glória em glória. Crentes fracassando no casamento, crentes fracassando na criação de filhos, crentes fracassando nas finanças, crentes fracassando em tudo. Os bois morreram ali, os animais foram mortos ali. Tudo que eles criaram, porque animal fala de criação e tem que ter muita sabedoria, muito jeito para fazer um negócio. E Deus mandou lá e matou os animais. Começou a haver peste. Querido, quando Deus manda uma peste aqui, nas vacas aqui, o povo já perde dinheiro que só. A tal da vaca louca. Aí a Rússia diz, não compre mais a carne do Brasil. Aí a China diz, não compre mais a carne do Brasil. Aí os Estados Unidos diz, não compre mais a carne do Brasil. Daqui a pouco está todo mundo na miséria. Só com uma peste em um animal. Fracassando. Queridos, o Mato Grosso vai à falência se os animais, essa quinta praga aqui entrar. Fracassam. Tudo que eles projetaram fracassam. Fracassa. Nós temos que ser livres do fracasso, queridos. É a quinta libertação. Primeiro, temos que ser livres do passado, libertos do passado. Segundo, temos que ser libertos da ansiedade. Terceiro, temos que ser libertos do orgulho. Quarto, temos que ser libertos de demônios. Mas quinto, nós temos que ser libertos de fracasso. Pô, tudo que você faz dá errado, tem alguma coisa errada, eu não tenho. É a quinta libertação. Nós temos que ser libertos desse fracasso, não é possível. O cara já tem 60 anos de idade, estou falando da minha idade. E até agora não avançou em nada. Quando morrer só vai deixar dívida para filho. Aí a mulher vai ter que fazer aquele discurso que eu aprendi na cartilha quando era criança. Morreu meu maridinho ainda bem. Ficou eu bem consolada com prazer e alegria. Graças a Deus, né? Ufa, estou livre desse camarada. É um camarada fracassado que a mulher está doida para ele morrer. Já pensou, morreu meu maridinho ainda bem? E ficou eu bem consolada com prazer e alegria? Mas na cartilha que eu aprendi era um jogo de palavras. O nome do marido era ainda bem, o nome dela era bem consolada. E ela tinha 2 filhas, uma chamava prazer, outra alegria. Isso era no meu tempo de cartilha. Mas se isso for para o lado, queridos, é muito complicado. O cara fracassado morrer, a mulher diz, agora ainda há tempo de eu ser feliz, agora eu vou casar de verdade, hein? Aí vai casar, hein? Com um camarada que tem sucesso. E não adianta você chorar lá no túmulo não, querido. Não adianta não que você... É melhor você se consertar agora. É melhor você ser marido agora. Porque senão a mulher vai entrar ainda cantando no casamento. Não é, Isabel? Não é, Isabel? Ela vai entrar cantando, né? Ainda é tempo, como é? Nunca é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul. A mulher vai estar cantando assim. Eita, estou bem. É preciso que sejamos libertos do fracasso, queridos. Crentes não pode ser fracassado, não. Essa semana eu dei uma de Carlito. Eu troquei as lâmpadas da minha casa. Tudo bem que foi a Josiane que me ensinou antes, no culto das mulheres. Como é que tira aquele negócio ali, a presilha? Aí eu comprei os spots, fui lá, troquei, aí a da casa, aí veio as presilhazinhas soltas. Digo, e agora, como é que eu boto essa presilha aqui? Tentava botar a presilha, aí eu fui lá para o tutorial, internet, como é que bota a presilha nesse negócio aqui. Aí o cara ensinou, meus dedos ficaram doendo uns 2 dias, mas eu consegui. Não pode ser tão fracassado assim, não é possível que não consiga nem colocar uma lâmpada. Senão o cara vai morrer, a mulher vai casar e vai cantar essa música. É a quinta libertação, queridos, do fracasso, quinta praga, e veio a sexta praga. A sexta praga é interessante, porque nós somos feitos no 6º dia. E nós somos feitos no 6º dia. A sexta praga é a praga das úlceras. Deus mandou úlceras, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, isso,
Deus mandou úlceras no povo. Libertação de doenças. Eu estou falando aqui, queridos, doenças. A gente precisa ser liberto de doenças. Nós, os crentes, estamos nos acostumando com doenças. Primeira coisa, quando vem a dor, a doença, a gente já pensa na ciência médica. Eu vou repetir o que eu digo. Eu não sou contra a ciência médica, a gente usa. A Célia usou para fazer a cirurgia, quando caiu da escada, quebrou a perna em 3 lugares, os ossos de uma das pernas em 3 lugares, por isso ela não está vindo aos cultos. Então tem os ortopedistas, tem todas as áreas. A ciência médica é essencial, é muito importante, mas além da ciência médica tem a cura divina, tem os milagres que Deus faz, tem um câncer que Ele tira, o tumor que some, o aleijado que levanta, o cego que enxerga, o surdo que ouve, o mudo que fala, o enfermo de qualquer enfermidade. Então veio a praga, nós precisamos ser libertos das doenças, porque Jesus falou. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E não se tem vida em abundância doente. E nós como igreja não podemos. Se Deus vai usar a ciência médica, vai lá. Quando eu fui fazer a cirurgia do meu calcanhar de Aquiles, do meu tendão de Aquiles, jogando bola quebrou o tendão de Aquiles, foi na Santa Casa. Antes da sedação, eu falei para o médico: vocês vão ser os instrumentos, Deus vai me curar, Deus vai fazer a cirurgia e vocês serão os instrumentos. Aí o professor, que era o médico principal, cheio de médico novo ali, estava dizendo: então vamos instrumentalizar aqui. Vamos ser instrumento aqui, vamos instrumentalizar aqui. Eu disse: vamos, vai lá. Até ali no meio, os caras trabalhando por mim, eu glorifiquei a Deus. Vocês, obrigado por vocês, mas quem vai me curar é o Senhor. Nós precisamos ser libertos de doenças. O homem foi feito com saúde, queridos. Adão não foi feito com doenças. Então não temos que nos acostumar com isso. Aí qualquer coisinha lasca remédio no fígado, aí morre de novo com um problema no fígado. O fígado é um dos 5 órgãos vitais: fígado, rins, pulmões, coração e cérebro. Aí lasca esses remédios que afetam o fígado, acaba com o nosso fígado. Agora está tudo bem, está tudo jóia agora, mas depois não vai estar jóia não. E aí Deus vai e liberta o povo das úlceras. Pode ver que cada praga, Deus vai falando, vai ensinando a Faraó: opa, o Deus de Israel é grande. O Deus de Israel cura de doenças. O Deus de Israel limpa do passado. O Deus de Israel tira a ansiedade. O Deus do passado tira o orgulho. Os crentes, o povo de Israel não é mais orgulhoso. O Deus de Israel livra dos demônios. O Deus de Israel faz o povo não mais ser fracassado. Agora o pessoal aprendeu, não é mais fracassado. O Deus de Israel cura enfermidades. Já pensou, o povo vem aqui: eu vou naquela igreja lá, porque lá os doentes são curados. Quantos de nós já fomos curados aqui em alguns cultos, irmãos? A gente veio com dor, saiu sem dor. Isso não é de agora, já veio há muito tempo, porque eu creio em cura divina. E eu sempre disse: irmão, se você estiver doente, vem para a igreja. Se você puder, vem para o culto, porque Deus pode te curar naquela noite no culto. Não precisa dizer: não vou não, porque eu estou doente. Não é não, Gracinete? Com gripe ou sem gripe eu vou lá. E Deus cura a gripe. Mas qual é o mais fácil de Deus curar? Uma gripe ou um câncer? Não, é mais fácil para Deus curar o câncer, Gracinete, porque a gripe a gente não crê. A gripe a gente toma Doril. Não é pecado tomar um remedinho, mas a gente, não vou ocupar Deus com gripe não, vou tomar um chazinho mesmo. Não, vamos ocupar Deus com gripe também. De uma gripe a um câncer, tanto faz, Deus cura do mesmo jeito. Já que é Deus que vai curar, então tá bom, então vamos lá nos acostumar com a cura divina. Libertação das doenças, repita comigo: libertação do passado, libertação da ansiedade, libertação do orgulho, libertação dos demônios. O outro eu já esqueci. Libertação do fracasso e libertação das doenças. Aí vem a 7ª praga. Deus
Deus mandou uma chuva de pedras, começou a descer granizo do céu, pedras, e ele disse, e aí, através de Moisés, Deus mandou o pessoal falar, melhor vocês tirarem os animais que sobraram da terceira praga, da quinta praga, aliás, os animais que sobraram da quinta praga, é melhor vocês guardarem lá dentro do curral coberto de vocês. Ninguém apareça lá do lado de fora, é melhor vocês ficarem uns dias em casa, tirar umas folguinhas do trabalho, que vai descer coisa do céu, hein? Vai descer granizo, vai descer que é tudo do céu. A Bíblia diz que os egípcios que acreditaram em Deus, porque já tinham visto, guardar os animais e ficar em casa, e os que, que nada, tudo isso aí que aconteceu já foi coincidência. A ciência, aí começaram, deve ter falado da ciência, né? E aí, quando menos esperava, começou a descer granizo do céu, descer pedra do céu, descer fogo do céu, descer tudo do céu. A sétima libertação, 7 é o número do Senhor. A sétima libertação é a libertação da mentira. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é a mentira que o diabo conta? Deus não está intervindo em nada, não. Por isso que fala, quem acreditar, guarda o animal. Falou para os egípcios, que o povo de Israel estava livre. Isso não tem nada a ver, não. Isso está acontecendo aí, cuidado que do céu está vindo pedra, hein? Está vindo granizo. Não, mas eu estou de boa. Não é assim que o pessoal fala? A gíria? Não, mas só está morrendo o filho dos outros. O meu não morre não, é? Só morre o filho dos outros. É melhor a gente começar a crer na verdade que o céu governa. As pessoas estão vivendo, queridos, no Brasil mesmo, como se nada, como se o céu não existisse, como se o céu não tivesse intervenção aqui na terra. Ele tem. O pessoal pinta e borda pronta, não vai acontecer nada não, Deus não está vendo, Deus nem existe. Eu vou continuar fazendo tudo que não presta e não vai acontecer nada. Você pode até fumar, beber, cheirar. Você pode fumar, beber, cheirar. Brincadeira. Só não pode ir para o céu, porque do céu vai vir granizo, vai vir tudo que é coisa lá, mas o céu intervém na nossa vida, queridos. O céu governa. A gente brinca, né? A gente brinca de ser crente. A gente brinca, é tudo natural, é tudo natural. Não está acontecendo nada no culto não, tudo é natural. E o céu disse, hoje eu vou trovejar em vocês aí. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não podemos chamar Deus de mentiroso. Agora que eu estou bem, agora que eu estou fora da igreja, eu estou bem, estou vivendo em paz, estou livre daquele pastor lá chato falando coisa pesada para os meus ouvidos. Esqueceu que o céu governa. A gente só está aqui para crescer na fé. 7 é o número do Senhor, e 7 foi a praga do céu. Aí veio a 8ª praga. 8 é o número depois do 7, todo mundo sabe disso, né? Deus criou o homem em 7 momentos, 7 passos. E o 8º passo de Deus foi dizer, tudo é de vocês. Todo esse jardim que eu criei, tudo é de vocês. Foi a palavra que Deus disse após o 7. O 8. O 8 fala de uma palavra de bênção. E a 8ª praga foi a praga financeira. Deus mandou os gafanhotos comerem toda a lavoura do povo. Imagina aquele monte de gafanhotos comendo tudo. 8ª libertação é a libertação financeira. Precisamos de libertação financeira. Você diz, mas isso está no mundo espiritual? Queridos, tem crente, eu tenho falado para os homens, tem crente que acha que ser pobre é ser virtude. Querido, ser pobre não é virtude não. A pobreza veio lá do pecado, porque quando Deus fez o homem perfeito, inclusive com toda a riqueza. A Bíblia diz que até o ouro, antes de haver pecado, era ouro puro, ouro do bom. Alimento não faltava. Agora você acha que é virtude ser pobre? É virtude você chegar lá no mercado e dizer, o arroz prato fino que eu gosto, posso comprar não, eu vou comprar aquele lá que vem todo quebradinho, sabe aquele lá de terceira? Aquele que você cozinha e vira papa? Não. Aí você depois diz, não, é que eu sou meio japonês, eu gosto de arroz papa. Não, é porque você acha que não tem dinheiro para comprar o bonzinho.
Aí você chega no mercado e já vai olhar para o fundo. Vamos ver se eu encontro aquelas bananas de promoção. Aquela que só dá para você comer no dia, partir metade, porque metade tem que jogar fora, e a outra metade você tem que fazer doce, porque não dá para comer. Não, mas está R$1 o saco. Comprei um saco de banana por R$1. Isso é virtude? Você acha que isso é virtude, querido? Isaías 1,19 diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Não, mas isso aí eu não posso não. Isso aí eu não posso, quem sou eu? Aí o apóstolo Davi ensinou uma frase para mim. Falou: Maurivan, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, mano. Falou: se você pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Você esquenta a cabeça com os dois pensamentos. Os gafanhotos estão comendo. Quando a Bíblia fala de finanças, fala de gafanhoto, Anderson. Lá no texto de Joel diz: o gafanhoto migrador, cortador. Esqueci o nome dos outros, mas é tudo lá. É tudo com dor no final. Tudo com dor no final. No final vai estar tudo com dor. Oi, Liam. Tudo bem, Liam? Você está orando por quem agora, meu netinho? Muito lindo. É o netinho do vovô, né? Né, Anderson? Olha o netinho do vovô. Eu acho que ele está querendo orar por alguém. Quem está precisando de oração, que o Liam vai fazer daqui a pouco, pelo jeito. Ele está querendo. Ai, ai. A cara do pai, né? Do céu. Bonito. Oitava praga, o 8 que Deus chega para o homem e diz: olha, Adão, tudo é teu. Tudo isso que eu fiz é teu. Agora ele não tem mais nada. Tudo dá errado nas finanças. E ainda aprendeu com os padres jesuítas que ser pobre é legal, é muito bom. Querido, se você for pobre, você não tem o que dar, como é que você vai abençoar alguém? Se alguém chegar na tua casa hoje pedindo alguma coisa, você diz: não tenho. Que vantagem teve a sua vida? Eu sempre conto a história da minha mãe, da minha avó. Ixi, o pessoal chegava naquele tempo, chegava pedindo coisa direto. Ô, dona Maria, tem aí um arrozinho? Tenho. Dona Maria Galdino, Dona Maria Crente, ela era chamada em Lajedo. Morreu, a geladeira cheia de comida de cima a baixo, não faltava nada na casa daquela mulher, da minha avó, Maria Crente. Num tempo de escassez naquele tempo, porque o migrador não chegava lá, nem o cortador, nem o voador, nem o bagunçador, nada dessas dores aí chegavam, porque ela era abençoada. Minha mãe não deixava de abençoar ninguém. Nós temos que ser libertos nessa área. Então vamos praticar agora. Vamos entregar nossa oferta, nossos dízimos agora, antes das outras duas pragas. Vamos aproveitar e ministrar na prática. Pode vir aqui, Vitão, o pessoal do louvor aqui. Vamos mandar os gafanhotos embora da nossa vida. Se você acha que você não tem nada, que você não é nada, o gafanhoto está na tua vida há muito tempo. Precisa dessa libertação. Se você acha que todo mundo tem a obrigação de te dar, querido, comece você a dar. Geralmente as pessoas que acham que tem a obrigação de todo mundo dar, não dá nada para ninguém. E na oitava maravilha do Senhor, a oitava praga, o Senhor mandou gafanhotos, que comeram toda a lavoura de toda aquela nação, e tiraram todo o seu sustento, e eles fracassaram financeiramente. Senhor, nós não queremos esse fracasso em nossas vidas, porque uma das libertações do Senhor é a libertação financeira em nossas vidas. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. A nona libertação, a nona praga foi a praga das trevas. Deus mandou escuridão. Deus mandou escuridão, e ficaram 3 dias e 3 noites no escuro, e eles não enxergaram nada. Lembrando que não tinha lanternas nem celulares, e eles não enxergavam nada. Não sei se tinham desenvolvido a questão da parafina ainda para velas, mas eu sei que a Bíblia diz que ela estava tudo escuro. De onde veio a escuridão? Uma libertação, a nona libertação que nós temos. 9 é um número que
Os feiticeiros gostam muito, os satanistas gostam do número 9. E por incrível que pareça, o 9 foi o dia a praga nona das trevas. E o que eu posso dizer para você, o que Deus me disse é que a nona libertação é a libertação das religiões. O Egito era um país muito religioso. Cada deus, eles tinham deuses de tudo que é lado, cabeça de rã, cabeça de bicho, cabeça de sapo. O faraó era chamado filho do deus Ra. Ra era o deus sol. Eles se gabavam do sol, do brilho. E Deus então apaga o sol por 3 dias e o sol não brilha ali, e somente escuro. Um eclipse solar total. Trevas. Trevas é sinônimo de presença de Satanás, mas é sinônimo também de religião. Lembrando que a religião ficou muito tempo reinando e foi chamado o período das trevas. Desde que mataram os discípulos, eles fundaram lá a religião deles lá, conhecida hoje como romana, porque eles abandonaram a fé, mataram, todo mundo matou lá os apóstolos, os mártires, fundaram a religião deles. E ali a partir daquele tempo, especialmente o ano 323 de Constantino, até 1517, quando Deus usou Lutero como um facho de luz, daquele tempo, 323 a 1517, foi chamado no mundo de período das trevas. Religião. Religião sempre esteve associado com trevas. Se nós confiarmos em religião, nós estamos confiando em trevas, porque o diabo é o fundador de todas as religiões. Aí você diz, mas pastor, a gente está numa igreja aqui, o senhor está dizendo que o diabo é o fundador das religiões. Estou dizendo e afirmando com 100% de convicção. Jesus, procura qualquer igreja, algum nome de igreja que Jesus deixou. Aí tem um sobrinho meu que ele é meio... nordestino é meio engraçado, né? Uma mulher falou assim, a religião que Jesus deixou foi a católica. Eu falei, Jesus deixou, eu deixei, todo mundo está deixando. Jesus deixou para lá, abandonou tudo, porque Jesus não deixou essa religião não, querido. Principalmente essa, porque é cheia de idolatria. Deixou não. Como ele não deixou feitiçaria, não deixou Rebentes da Oliveira, ele não deixou essa aqui também não. Ela não deixou a do Malafaia, nem a minha, nem a de ninguém. Jesus não deixou religião. Jesus deixou o seu legado. Ele deixou ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hã? Ele não deixou religião, queridos, ele deixou ele. O Egito era um país religioso, e Deus mostrou, eu preciso libertar vocês das trevas. Eu imagino eles clamando lá para o Deus Ra, 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 e aí Deus lá do céu, Ra, 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 Ra. Enquanto eles clamavam para o Ra, e Deus dando Ra, Ra, Ra para eles lá. Porque a Bíblia diz que Deus ri. Provérbios capítulo 1. Vê lá quem vai pregar sobre Provérbios. Acho que é o pastor Janailson, apóstolo Janailson. A Bíblia diz que Deus vai rir. Deus ri, Deus zomba das pessoas. Enquanto eles gritavam aqueles 3 dias pelo Ra, Deus estava fazendo o Ra lá em cima. Só vai vir luz quando eu quiser, porque eu sou luz. E vou mostrar para vocês que vocês precisam ser de libertação das trevas. Libertação das trevas é a libertação de religião. Nós temos que ser crentes. Rebentes da Oliveira não vai te levar para o céu, mas Jesus vai. E se aqui eu prego sobre Jesus, então venha congregar, porque a Bíblia diz para a gente não deixar de congregar. Mas não é o nome que vai te libertar, é Jesus quem me liberta. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós não andaremos em trevas, amém? Na escuridão da ignorância, da religiosidade, da prisão dos homens. Tem igreja evangélica que o cara não pode nem cuspir se não perguntar ao pastor. Pastor, posso cuspir? Isso é treva, isso é religião. Pastor, estou com vontade de comprar uma televisão, posso? Dinheiro é seu, me compra o que você quiser. Aí o cara chega, pastor, estou com vontade de separar do meu marido, ele é tão ruim, posso? É treva isso, esse negócio é treva, não tem nada a ver com Deus não.
A 9ª praga foi a praga das trevas, e Deus libertou. Depois de 3 dias, então veio a luz novamente, veio Jesus. Ele é a nossa libertação, amém? Vamos repetir aqui, eu vou ler, para senão eu esqueço, né? São muita coisa. Repita comigo: Deus em Cristo Jesus veio me libertar do meu passado, pelo sangue que foi derramado por mim na cruz. Em segundo lugar, Deus veio me libertar da minha ansiedade, dos meus problemas de alma, das rãs que estão ocupando espaços em minha mente. Ele veio me libertar. Em terceiro lugar, Ele me liberta do orgulho, porque eu não passo de pó, e Deus mostrou o pó se tornando piolho. Ele veio me libertar do orgulho. Em quarto lugar, Deus me liberta dos demônios, do pecado que atrai os demônios, das correntes de Belzebu. Ele veio me libertar. Em quinto lugar, Deus veio me libertar do fracasso, porque às vezes eu posso confiar no que eu faço, no que eu construo, no que eu realizo, e Ele veio me libertar do fracasso. Em sexto lugar, o Senhor veio me libertar das doenças. Por isso sempre oramos, profetizamos a cura para todas as enfermidades. Em sétimo lugar, Ele veio me libertar da mentira, a mentira de que o céu não governa, que eu estou aqui na terra por conta própria. O céu governa. Haverá granizos, pedras de fogo, intervenção do céu nessa nação, na minha vida. Ele veio me libertar. Em oitavo lugar, Ele veio me libertar financeiramente. Ele vai mandar os gafanhotos embora, e eu vou voltar a ter colheitas. Em nono lugar, Deus me liberta da religião. Eu não sou religioso, eu sou um crente em Cristo Jesus. Amém. E aí Deus mandou a 10ª praga. Todos sabem a 10ª praga como foi. E Deus falou: Moisés, tem uma ainda. Fala lá para Faraó que o primogênito dele vai morrer. Fala lá para todo mundo ali que todos os primogênitos vão morrer numa noite. Primogênito de animal, primogênito de gente, seja do pobre ao mais rico. Não importa se é Faraó, vai morrer o dele também. Não importa se é o empregado que não ganha nada, o escravo, vai morrer o primogênito dele também. Vai morrer o primogênito até dos animais. E vai haver choro no Egito como nunca houve. Ele disse: agora vocês é o seguinte, não querem que morra o primogênito não? Então mata um animalzinho, mata um cordeiro. Você já sabe como que é o cordeiro. Ele tem que ser especial. Ele tem que ser um cordeiro perfeito. E vocês vão matar aquele cordeiro, e vocês vão pegar o sangue daquele cordeiro, e vocês vão pegar uma esponja, e vocês vão pegar e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Dentro de casa vocês vão comer o cordeiro. Coma todo o cordeiro, junto com ervas amargas e pão sem fermento. Santa ceia. E quando o anjo da morte vier para matar os primogênitos, quando ele vir o sangue nos umbrais das portas, ele não entra na sua casa. Se desobedecer, ele vai chegar a morte lá dentro. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando realmente Jesus morreu por você, você não precisa morrer mais. A destruição não precisa mais entrar na sua casa, porque logo na frente da sua casa tem o sangue do Cordeiro, tem a bandeira do sangue de Jesus. E o anjo destruidor: essa aqui eu não posso entrar.
Porque é para quem tem Jesus esse texto. É para quem asperge o sangue do Cordeiro sem ter vergonha nenhuma. Eu sou de Jesus, minha casa é de Jesus, eu não posso ter vergonha do Senhor. É para quem come o Cordeiro inteiro, completo. Eu gosto de umas partes de Jesus, da outra parte eu não gosto. Eu gosto daquela parte de Jesus que diz que Ele veio trazer paz. Ele vai me fazer dormir direitinho. Ele é o meu calmante, Jesus é meu calmante. Mas eu não gosto daquela parte que diz para eu deixar pecado. Então essa parte eu não vou comer do Cordeiro, essa parte eu não vou comer. Aí fica comendo um pedaço de carne de Jesus, mas o Jesus inteiro não come. Tem que comer o Cordeiro inteiro, não deixa nada, o texto diz. Come junto com ervas amargas, para vocês lembrarem da escravidão do Egito, da amargura que era. Tem crente que parece que tem amnésia. Tem carro, não dá carona para ninguém, não lembra daquele tempo que não tinha nada, e que foi Deus que deu, que vinha do mercado fazendo aquela marca nos dedos. Não lembra de comer ervas amargas e pão sem fermento. Pão sem fermento é Jesus sem acréscimo, porque Jesus não pode ter acréscimo da minha religião. Nós já acabamos com esse negócio de religião, praga das trevas, sai para lá, treva. Meu pastor é Maurivan, vai para o inferno tu e eu, para com esse negócio. Não sou pastor de ninguém não, pastor da gente é Jesus. Eu só sou o co-pastor, eu só sou um auxiliar. Se você falar meu pastor Maurivan é meu pastor, nada me faltará, vai faltar tudo para você e para mim. Nós já fomos livres dessas trevas, queridos. O nosso pastor é Jesus. Honramos, é certo, honramos, nos submetemos, tudo isso a Bíblia diz, mas é Deus que é o nosso Deus. E então naquela 10ª praga, Deus está dizendo: vocês precisam da última libertação, que é a libertação da morte e do inferno. Por isso que todo crente, Henrique, tem certeza de ir para o céu. Um dia perguntaram, Vânia, né? Um dia perguntaram para o Frei Damião, velhinho, corcunda, lá da terrinha lá. Na verdade ele era italiano, né? Frei Damião de Bozano. Perguntaram para ele: e aí, Frei Damião, o senhor tem certeza de salvação? Ele: Ave Maria, quem sou eu? Eu pensei que o senhor era crente. Todo crente tem que ter certeza de salvação, porque ele comeu o Cordeiro, comeu Jesus. Porque não tem ninguém melhor que ninguém não. Tem Damião, tem Maurivan, não tem Zé, não tem Mané. O bom é Jesus. Ele morreu em meu lugar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Padre não tirou o pecado do mundo não, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo. Quem tirou o pecado do mundo foi Jesus, o Cordeiro amado. Aleluia, amém. Mas o povo do Egito não conhecia Jesus, Raíssa. E imagina o choro, hein? Todo mundo morreu, porque eles não tinham Jesus. Todo mundo, Brian. O filho do faraó já era. Se tu estivesse naquela época, era tu que ia, porque você é o primogênito, você é o mais velho. Graças a Deus que você é desse tempo agora, né? Ainda bem que você tem Jesus, né? Mas o seu pai ia ter que comer o cordeiro, porque senão tu ia, porque era o primogênito. Alessandro, tu ia também.